Bom dia, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo aqui uma matéria importante para nós. E já quero anunciar o tema para ganhar tempo. O tema é uma reunião com 7 pessoas. Então, nós vamos basear no texto em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. Aí está baseada a nossa mensagem. Vou fazer uma leitura rápida aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Eu li até o 7. Por que o tema é uma reunião com 7 pessoas? Nós temos aqui, para você ver, primeiro, Deus Pai. Deus é uma pessoa. É matéria que nós estamos estudando sobre definir Deus ou descrever Deus. Nós não temos e não estamos na altura de definir Deus. O nosso estudo é descrever a pessoa de Deus pelas Escrituras Sagradas. É o que temos, esse presente de Deus. Então Deus é uma pessoa. Segundo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí nós temos a segunda pessoa do texto. Terceiro, nós temos Moisés. Quarto, nós temos Elias. Quinto, nós temos Pedro. Sexto, nós temos Tiago. Sétimo, nós temos João. Então nós temos uma reunião com 7 pessoas. E o local da reunião, estudaremos lá na frente, foi um monte que recebeu o nome Monte da Transfiguração. Vamos então, primeira observação. A primeira observação: Deus, o eterno Pai, o Criador de tudo, é uma pessoa que está envolvida na reunião. Segunda observação: o Filho, Jesus Cristo, o Redentor do mundo, principalmente daqueles que o confessam como Salvador. João apresentou ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o mundo, infelizmente, não o procura. Terceira observação: o representante da lei, é também o representante dos mortos, que esperam em Deus
a ressurreição dos mortos para a vida eterna. Representante dos mortos, representante dos que aguardam a ressurreição dos mortos, Moisés. As informações que nós temos que Moisés morreu. Deus mandou ele subir ao monte e ele morreu. A informação que nós temos que Deus o sepultou ali. A informação que nós temos que Satanás procurou o corpo de Moisés e até discutiu. Ele contendeu, essa é a palavra, ele contendeu com o arcanjo Miguel à procura do corpo de Moisés. No nosso entendimento e um pensamento de vários é que Moisés, por certo, Deus o ressuscitou para que ele aparecesse na nuvem juntamente com Elias. É preciso que esse milagre tenha ocorrido na vida dele, porque a Bíblia diz que os mortos estão no controle de Deus e que eles não voltam aqui para falar, eles não vêm para ensinar. Então, nós temos aqui um mistério, é que Moisés apareceu na nuvem, juntamente com Elias. O que nós temos sobre Elias é que Elias não morreu. Elias foi elevado aos céus. Deus o levou vivo e Elias aparece, juntamente com Moisés, conversando com Cristo. O que nós temos um mistério, porque Moisés morreu. Por isso Moisés entra aqui representando todos os santos de Deus do Antigo Testamento que morreram e aguarda a ressurreição dos mortos para a vida eterna. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a 17, por você ler. Nós temos aqui uma quarta observação. O representante dos profetas e dos vivos, que é o Elias, que eu já comecei falando aqui. Daqueles que esperam, daqueles que aguardam a volta de Jesus Cristo, que virá do céu buscar o seu povo. Virá, a Bíblia diz, a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo semelhante o da sua glória. Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21, Tito capítulo 2, versículo 13, representante dos vivos da igreja que vai subir viva, Elias, representante dos profetas. Ele representa, portanto, os profetas e representa a igreja que vai subir viva aos braços eternos do Senhor. É um milagre, é uma maravilha, porque o Senhor virá e nos levará. A fé da igreja está além de cura divina, a fé da igreja está além de mandar um paralítico levantar, a fé da igreja está além de mandar um cego ver, a fé da igreja está além de abrir o ouvido do surdo, a fé da igreja está além de ver um mudo falar, a fé da igreja está no arrebatamento dos crentes, na ressurreição dos mortos do Senhor Jesus Cristo, que virá para buscar o seu povo. Essa é a fé da igreja. Então a fé da igreja está além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Ela vai para a vida além do túmulo, a vida depois da morte. É tudo isso que nós cremos e pregamos. Portanto, eu posso pregar 1000 anos e não ver no meu ministério um paralítico levantar. Eu posso pregar 1000 anos e não ver um surdo ouvir e um mudo falar. Mas eu creio na ressurreição dos mortos e que Jesus Cristo virá e que vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo semelhante o dele, para herdar a vida eterna. É isso que nós cremos.
É assim que cremos. Então, nós temos, em quinto lugar, quinta observação, o núcleo da igreja cristã vitoriosa. Pedro, Tiago e João estão ali, já representando também a igreja, aqui na terra. Mateus capítulo 16, versículo 18, Atos capítulo 20, versículo 28, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8, Hebreus 9, versículo 28, representantes desse poderoso grupo chamado igreja, Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que eles eram os colunas da igreja, a igreja primitiva, e eles são representantes dessa magna bênção que Deus tem levantado na terra, a igreja. Letra A, da quinta observação. Letra A. Os dois personagens da velha dispensação, Moisés e Elias. Letra B. Um personagem de todas as dispensações. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 25. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Esse representante de todas as dispensações é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito. Bom, até agora eu falei sobre as pessoas. Falei sobre Deus Pai, falei sobre Jesus Cristo, duas pessoas. Falei sobre Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. 7 pessoas nessa reunião. O local, monte, chamado por eles, depois desse episódio, depois desse acontecimento, chamado Monte da Transfiguração. E nós temos aqui, na letra C, e Deus sobre todos, o propósito de Deus, que é sobre todos que nós já falamos: Moisés, Elias, Pedro, Tiago, João. Deus é sobre todos. O seu Filho amado, que ele diz: esse é meu Filho amado, a ele escutai-o, é o Senhor e é o personagem de todas as dispensações. E Deus Pai sobre todos nós, com o seu maravilhoso propósito. Efésios capítulo 1, versículo 9, versículo 10, 11 e 12. Efésios capítulo 3, versículo 11. Propósito de Deus, ele é sobre todos. E o Filho bendito, a quem ele disse: a ele escutai. Sexta observação: triste acontecimento é que lá embaixo do monte acontecia algo triste, figura da grande tribulação depois do arrebatamento da igreja, que ocorrerá com a volta de Jesus Cristo para arrebatar o seu povo, E esse acontecimento aqui em Mateus capítulo 17, a gente observa bem que, descendo eles do monte, lá embaixo tinha uma multidão de gente, um rapaz endemoniado e um pai que estava aflito, buscando o socorro para o seu filho. Essa figura de Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago, João e a voz do Pai bendito, a nuvem luminosa, as vestes resplandecentes, o rosto resplandecia mais que o sol,
do Senhor Jesus Cristo, observa, eles estavam no monte, descendo do monte, lá embaixo, uma tribulação miserável. Era um jovem com um problema sério, espírito de demônio, e um pai atribulado, e um pai sofredor, em lágrimas, buscando ajuda para o seu filho. Disse ele, quando Jesus descendo do monte, Jesus fez uma interrogação: por que contendeis com eles? Jesus perguntou à mistura de gente que estava ali, fariseu e aquela raça que você lê lá o texto, você vai ver. Contendia com os apóstolos, enquanto um pai aguardava ali a solução do problema para o seu filho que sofria desde a infância. Jesus pergunta: por que contendeis com eles? E um do meio da multidão disse: mestre, eu trouxe o meu filho, que um espírito maligno toma, apodera dele, ora lança no fogo para matar queimado, ora lança nas águas para tirar sua vida em uma morte, afogando-a. Esse espírito apodera dele, ele vai secando, range os dentes. E eu trouxe aos seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Você crê que eu posso fazer? E o pai disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Lembrando que antes ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me, ajuda-nos na minha incredulidade. Então que Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Quanto tempo tem que acontece isso? Ele narrou para Jesus o tempo, porque o fato nosso aqui é outro, é as 7 pessoas da reunião. Estou mostrando que depois do arrebatamento da igreja, é essa figura lá embaixo. Quando a igreja sair daqui, o mundo vai passar por isso. O mundo terá uma opressão maligna, o poder tremendo de Satanás, o poder para fazer o mal, porque Satanás não tem poder de fazer o bem, para fazer o mal. Tanto é que a Bíblia diz que o anticristo vai operar com toda a eficácia de Satanás, e eficácia no grego é poder. Então Satanás tem poder de fazer o mal. Vai a figura desse acontecimento lá embaixo, o conflito, as contendas lá embaixo do monte, enquanto lá em cima uma glória, o Filho bendito, o Pai amado, Moisés, Elias, os 3 discípulos, as 7 pessoas. Cá embaixo os horrores, lágrimas de um pai, um filho sofredor, desejo de suicídio, morrer queimado, morrer afogado, situações que esse mundo já começa a enfrentar agora, situações que serão mais fortes depois que a ilustre igreja do Senhor sair daqui, a gloriosa igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Nós sairemos daqui vivo, porque é promessa, e o que nós estamos vendo aqui é a figura do que vai acontecer. Moisés, que representa os mortos que vão ressuscitar. A Bíblia diz lá: os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro do que aqueles que não são de Cristo. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e subiremos para encontrar com o Senhor na glória. Subiremos, encontraremos com o Senhor nos ares, e dali chegaremos no lugar onde Jesus já orou para que estivéssemos lá. Jesus disse
Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver, para que eles vejam a minha glória, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus subiu aos céus e diz a Bíblia, sentou à mão direita da majestade nas alturas. Estaremos lá conhecendo essas glórias. Aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver. Lá nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, os personagens aqui do texto, Moisés, Elias, os demais profetas e a multidão de irmãos espalhados no mundo, acompanhando a história desde que Deus vem salvando os homens. Geração de Adão, salvas pelo Senhor, a geração de Noé, Enoque, a geração de Sete, e assim sucessivamente. Eu encerro aqui porque o espaço é pequeno. Quarta-feira estarei gravando, dando continuidade a esta linda matéria, a reunião com 7 pessoas, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Filho amado, que foi Deus que disse, é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, vocês devam escutá-lo. Jesus Cristo é esse Filho amado, e nós temos as demais pessoas, Pedro, Tiago e João. Deus abençoe e aguarde o complemento dessa matéria. Amém. Quantos minutos?